Amanhã, terça-feira, 9h30 da noite, o Vasco já volta a campo, só que agora pela Copa do Brasil, para enfrentar o Paysandu. Jogo fora de casa, jogo em Belém do Pará. E o Vasco tem mais um desafio pela frente, que é o Vasco conseguir retornar à final da Copa do Brasil. Esse eu acho que é o grande dilema para o Vasco nessa competição, tendo em vista que ano passado, de forma muito frustrante, perdemos na final para o Corinthians. Mas o Vasco tem esse confronto contra o Paysandu e eu vou te mostrar no vídeo de hoje qual é a provável escalação que o técnico Renato Gaúcho vai colocar em campo para esse jogo. Será que teremos novidades ou não? É isso que eu vou te mostrar. Só é importante que tu deixe o like, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo nos grupos de Vasco de WhatsApp para chegar ao maior número de pessoas possível. E você que quiser participar do nosso grupo exclusivo do WhatsApp, no qual eu vou estar lá comentando todos os jogos com vocês em tempo real, é só você se tornar membro aqui do nosso canal por menos de R$ 2,99. Cara, nenhum outro canal coloca o membro a esse valor, dando essa exclusividade de grupo de WhatsApp. Então não perde tempo, se torna membro aí logo, beleza? Agora sim, vem comigo. E essa é a provável escalação do Vasco para o jogo de amanhã contra o Paysandu. É um jogo muito importante para o Vasco meio que decidir essa classificação já mesmo nesse jogo de ida, para quem sabe poder poupar alguns dos seus titulares no jogo de volta. Eu acredito que a ideia do Renato Gaúcho deve ser essa, não poupar o time. Pode até dar uma rodada, uma mesclada em alguns jogadores, porque o Vasco tem muitos jogadores em algumas posições que são do mesmo nível reserva e titular. Então eu acredito que o Renato Gaúcho pode realmente dar uma mesclada, dar uma segurada na minutagem de alguns atletas para esse confronto, mas o Vasco tem a obrigação de vencer o Paysandu. Só para quem não tá ligado, o Paysandu atualmente está na Série C do Campeonato Brasileiro. E assim, tem um nível de disparidade técnica muito grande. A gente sabe que nesses jogos de Copa do Brasil, geralmente o adversário, independente da série, costuma complicar, mas se o Vasco fizer o básico, feijão com arroz, ele vai ganhar e vai ganhar bem. E também é aquele jogo para você pegar confiança para o restante da temporada, visando que o Vasco vai ter já no final de semana o jogo contra o Corinthians, que é muito importante. O próximo adversário no Brasileirão já é o clássico contra o Flamengo, então o Vasco tem que vencer para pegar confiança e chegar forte para esses jogos, beleza? Mas eu acredito que amanhã o Vasco terá no seu gol o Léo Jardim como goleiro titular. Na lateral direita, o Paulo Henrique saiu com dores na partida contra o São Paulo. O Puma entrou, foi bem, marcou gol e tudo mais. E assim, o Paulo Henrique treinou normalmente e viajou e está relacionado para esse confronto. Eu não sei se o Paulo Henrique vai ser ou não titular nesse jogo, mas a tendência é que sim. O Paulo Henrique, ele é o titular da lateral direita do Vasco, porque ele é um cara que ainda consegue marcar melhor do que o Puma. O Puma, por exemplo, se vocês repararem, sempre quando ele entra em um cenário de segundo tempo, com o Vasco precisando atacar, com o Vasco com a sua postura mais ofensiva no campo de ataque, ele consegue ser produtivo. Agora, em cenários no qual o Vasco pode ter um jogo de transição, de contra-ataque do time do Paysandu, eu acho que é mais interessante você começar com o Paulo Henrique como titular. Mas aí o Puma é uma opção que volta a ganhar mais força no time do Vasco após esse último jogo contra o São Paulo. Na zaga, Saldívia estará de volta à disposição do técnico Renato Gaúcho. E aí, o Vasco tem o Saldívia e o Cuesta para formar essa dupla de zaga aqui pelo lado direito, ao lado do Robert Renan. O Saldívia é o titular, não jogou o último jogo porque estava suspenso, terceiro cartão amarelo. E havia sido poupado também no jogo do último meio de semana contra o Audax italiano. Mas a tendência é que amanhã o Saldívia retorne ao time titular do Vasco para formar essa zaga ao lado do Robert Renan e o Cuesta volte ao banco de reservas. Essa é a tendência. Na lateral esquerda, o Cuiabano deve ser o titular do Vasco nesse confronto contra o Paysandu. O Cuiabano, que é um lateral que até cometeu uma falha no jogo contra o São Paulo, mas depois ele salva um gol em cima da linha e uma finalização do Caleri. É um lateral que eu gosto bastante, o Cuiabano. É um cara de muita força física, é um dos pontos mais fortes dele e a fase ofensiva. Então o Cuiabano deve ser o titular nesse confronto. É claro, se o Renato Gaúcho quiser segurar a minutagem do Cuiabano, eu acredito que não, né? Eu acredito que ele vai ser titular, mas tem a opção sempre do Lucas Piton como reserva imediato. Não é que o Lucas Piton vá comprometer, mas eu acho o Cuiabano mais jogador e pode acrescentar mais para o time do Vasco decidir logo esse confronto contra o Paysandu. Formando a dupla de volantes do Vasco, teremos novamente o Barros e o Thiago Mendes.
O Barros foi um jogador que, cara, fez um bom jogo, eu diria que contra o São Paulo. Ele até saiu mais no final da partida, já com um pouco de cansaço, para a entrada do Hugo Moura no decorrer do jogo. O Hugo Moura entrou, também participou bem do jogo. E o Thiago Mendes é esse jogador do Vasco que é o elo de ligação defesa-ataque, um jogador extremamente experiente. Quando o Thiago Mendes está em campo, ele consegue passar também essa tranquilidade para os seus companheiros. Então é muito importante que o Thiago Mendes esteja bem no jogo, mas a tendência amanhã é Barros e Thiago Mendes como a dupla de volantes titular do Vasco. E agora que começa as possíveis realmente mudanças que podem acontecer na equipe. E a primeira delas é uma provável entrada do Adson como titular no lugar do Tietê nessa ponta direita do Vasco. O Vasco geralmente tem esse desenho tático em um 4-2-3-1, pode virar um 4-4-2 se você formar aqui uma dupla de ataque, né, na hora de marcar principalmente. Mas o Adson deve ser o ponta direita do Vasco nesse jogo. A tendência é que o Adson seja titular nessa partida e o Tietê vá para o banco de reservas nesse jogo. E aí teremos um Vasco em tese já mais ofensivo, porque o Adson é um cara que é um jogador de drible, de último terço. O Tietê é um volante jogando na ponta em vários momentos. Acaba deixando o time do Vasco desequilibrado. O Tietê tem que jogar de volante, senão você acaba até queimando o jogador com a torcida se colocar ele em outra posição. Então o Adson tá pedindo passagem, tinha entrado bem no finalzinho do jogo contra o Audax Italiano, entrou muito bem modificando a dinâmica do jogo do Vasco contra o São Paulo, chamando a responsabilidade. Isso eu acho muito importante, que o Adson ele entra, ele quer o jogo pra ele quer a bola o tempo todo, ele quer driblar, ele quer fazer algo diferente, ele quer participar do jogo o tempo todo. Não é aquele jogador omisso que entra, começa a se esconder atrás da marcação do adversário para não se queimar com a torcida. Ele sabe que tá tendo uma oportunidade, então tem que aproveitar, e essa será mais uma oportunidade pro Adson, que deve ser o titular. E aí, jogando como esse meia do Vasco, provavelmente o Rojas vai ser mantido como titular. O Rojas fez até um bom jogo contra o São Paulo, não fez um jogo ruim não, por mais que muitas pessoas queiram enxergar que o Rojas está jogando mal. Ele está fazendo bons jogos sim com a camisa do Vasco, só não está saindo os gols e as assistências, mas ele está criando algumas situações de gol. Mas tem a chance do Brenner entrar como titular nesse jogo, jogando como esse segundo atacante. Eu vou explicar daqui a pouco para vocês essa dinâmica, como pode acontecer. O Andrés Gomes com certeza será titular na ponta esquerda do time do Vasco. E para ser o centroavante tem também essa dúvida entre o David e o Spinelli. O Spinelli está pedindo passagem há algum tempo para ser mais utilizado no Vasco como centroavante. O David participa, ajuda, é um cara solidário, mas não é a função do David. O David é a ponta esquerda, sempre foi a carreira toda. Já jogou como centroavante? Já jogou, mas não é, cara. O Spinelli é da posição. O Vasco tem dois centroavantes no seu banco e precisa utilizar. O Spinelli, o Brenner são caras dessa função, são fazedores de gol. Então tem uma chance amanhã do Renato Gaúcho colocar o Spinelli como centroavante, até a certo ponto bom para você preservar um pouco a minutagem assim também do David, você dar rodagem no seu elenco. Como eu falei, o Vasco tem muitos jogadores no banco de reservas que às vezes são do nível também do titular. Então tira o David, tu coloca o Spinelli, tu perde o que com isso? Eu não vejo uma perda técnica significante assim. Em relação ao Rojas e o Brenner, se o Brenner jogar, o Brenner tá entrando geralmente mais como esse segundo atacante. O Rojas é mais um meia organizador. O Brenner ele é um centroavante, mas ele tem essa característica de sair da área. O Brenner inclusive ele pode jogar em todas as posições aqui na frente. Ele pode jogar por dentro, ele pode jogar na esquerda, pode jogar na direita e pode jogar como centroavante. Ele é um jogador muito versátil, o Brenner. É um jogador, não é aquele 9 pesadão lá na frente. Então pode ser que a gente tenha essa dupla de ataque com o Brenner e Spinelli, mas o Brenner baixando mais como se fosse um meia é uma possibilidade também, até pro Renato Gaúcho dar uma rodagem no elenco do Vasco, dar mais minutagem para esses jogadores que a torcida quer ver jogando mais. Essas são as possibilidades. É óbvio que a gente só vai saber a escalação quando o Vasco publicar lá no Instagram. Agora falando sobre o adversário do Vasco, o Paysandu. O Paysandu geralmente atua em um 4-1-4-1, que se constitui uma linha de 4 atrás, com 2 zagueiros, 2 laterais, um primeiro volante ali de um pouco mais de pegada, de mais proteção, 2 volantes que saem um pouco mais pro jogo, mas nessa partida contra o Vasco devem ser homens mais realmente de marcação. Eu acredito no Paysandu com a postura defensiva, esperando o Vasco, tentando tirar os espaços do Vasco e tentando sair em contra-ataque, para não perder completamente a partida, porque se o Paysandu vai pra cima do Vasco e deixa muito espaço, é um time de qualidade técnica baixa, então é um time que vai ceder espaços, que os jogadores vão ser mais facilmente driblados, são jogadores inferiores tecnicamente, então acredito neles tentando jogar fechadinho, compacto e tentar explorar algum erro do Vasco, bola parada, contra-ataque. Não acredito no Paysandu tentando propor o jogo contra o Vasco, seria um erro grande deles, na minha opinião. Então deve ter essa postura mais defensiva nesse 4-1-4-1 o time do Paysandu, bloco médio para bloco baixo a maior parte do tempo,
É claro que isso depende do que eles sentirem na partida. Se eles sentirem que estão sendo muito pressionados, a tendência é recuar mais e mais. Mas acredito que o Vasco tem grandes chances de sair vencedor desse confronto, é favorito para esse jogo, tem até um favoritismo grande para essa partida e tem a obrigação de vencer esse jogo porque tem um elenco muito superior ao time do Paysandu. A gente tá falando de um time de Série A contra um time de Série C de Campeonato Brasileiro, não dois times de Série A. Então, essa é a minha opinião sobre o jogo, a provável escalação do Vasco, as possíveis modificações que pode fazer o técnico Renato Gaúcho, tudo explicado aqui pra vocês. Não vai ter outro pré-jogo tão completo como esse, explicando detalhe tático e tudo mais, então valoriza o nosso trabalho, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha nos grupos de Vasco do WhatsApp para chegar ao maior número de pessoas possível. Fica nessa, abração no Francesco, nós fui.